chamo Douglas, vai estar ministrando hoje nossa terceira palestra, né? Hoje nós estaremos falando sobre família e suas crises. Tem muitas crises aí no meio da família? Hã? Bastante, né? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre isso hoje. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? A gente, no meio evangélico, né? A gente deseja a paz de Deus, a paz de Cristo, né? E como a gente precisa de paz, né? Como a gente gostaria de ter paz, como a gente busca ter paz. E é uma saudação que a Bíblia nos ensina, né? Quando a gente fala um com os outros, né? A gente deseja a paz de Cristo, que a gente entende que Jesus Cristo viveu em paz, né? Ele sempre viveu em paz, então ele fala, aí a gente tem esse desejo um pelo outro, né? Então a paz de Deus seja com vocês, amém? Amém, amém. Então vamos falar sobre família e crises, né? Já está na terceira, é isso? Falamos sobre alguns pontos aqui, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esposo, esposa, filhos, como que essa configuração, né, acontece, né? E ver quais são algumas crises que acontecem também e como que isso pode levar a vários caminhos. E a Bíblia nos dá alguns caminhos, solução para isso, né? Para que a gente possa lidar com essas crises. Amém? Então vamos lá. Eu trouxe alguns números aqui para vocês do censo de 2002. Para você ver, é bem antigo, né? Eu vou mostrar um gráfico mais recente, mas aqui é o censo de 2002. Diz que naquele tempo, né? Vai fazer o quê? Nós estamos em 2019, 17 anos, né? 17 anos atrás, a duração média de um casamento estava em torno de 10 anos. Já era pouco, né? Que se a gente olhar para o passado, lá 1970, 60, os casamentos duravam bem mais. Mas aqui em 2012 falou que a duração média de um casamento está em torno de 10 anos e meio. Vocês acreditam que reduziu para agora? Os homens se separavam mais ou menos na idade de 40 anos e as mulheres na faixa de 38 anos. Essa era um censo que foi levantado, né, em 2002, tendo essa configuração lá. E olha como esse número cresceu, né? O número de divórcios, nós estamos falando em milhares, né? Milhares. O número começou a crescer exponencialmente. Até 2012 foi o último histórico. Nós estamos falando aqui de milhares, tá? Não é milhões, não. Mas nota-se que o número vem crescendo. Não tem um número mais recente, parou em 2002, porque o censo não buscou mais. Mas mostra por essa figura aqui que os casamentos vêm se desfazendo cada vez mais. E aí a pergunta pode vir: por que os casais estão se separando tanto? E quem está procurando mais o divórcio, né? A mulher. A mulher, foi no censo, levantou que as mulheres procuram mais o divórcio, porque em experiências pastorais, né, de 7 a 8 pessoas que procuram um aconselhamento para restabelecer o casamento, são os homens. Os homens buscam mais restabelecer o casamento do que as mulheres. Aí vê se tem lógica isso daqui, ó. O motivo que as mulheres buscam mais e não buscavam anteriormente foi levantado por uma professora aí, especialista, né, na área da sociologia, que a escolarização da mulher fez com que ela não aceitasse tão facilmente a submissão em relação ao homem e a independência financeira. Então a mulher se tornou mais independente, né, mais independente financeiramente, também na área acadêmica. Então a mulher se sentiu mais livre para poder tomar uma decisão e sair de um casamento. Até então, como ficava muito em torno do homem a provisão, né, o homem que provia geralmente a sua casa, as mulheres poderiam, e elas tinham a tendência de permanecer no casamento, aguentando uma série de coisas, né, porque a provisão e tudo que tinha estabelecido até então vinha do homem. Então a mulher aguentava muito mais um casamento, né, algumas coisas que aconteciam no casamento. Ok? E aí, outra coisa também acontece nos dias de hoje para aumentar esse número cada vez maior de divórcio, que é a banalização do casamento. O casamento ficou banalizado, que basicamente o pensamento é:
eu preciso ser feliz. Então, se eu preciso ser feliz e meu casamento não está feliz, eu me separo, né? E aí começa essa banalização do casamento, que é chamado na Bíblia, né? Na Bíblia tem alguns termos que a gente não usa muito, não sei se você já ouviu falar, de hedonismo, né? Hedonismo é a palavra daquele que busca o próprio prazer, a individualização do prazer. Eu quero ter prazer, eu quero ser feliz. Não é mais nós precisamos ser felizes, eu preciso contribuir para a felicidade de outras pessoas, mas é aquela ideia, eu preciso ser feliz. Então, a banalização até do emprego começa com uma série de banalizações, né? Não estou feliz nesse emprego, eu mudo, né? Não estou feliz com o casamento, eu vou lá e mudo. Não estou feliz com isso, vou lá e mudo, né? Como acesso às coisas estão tão fáceis, né? A coisa vai ficando banalizada. Voltou. Então tá. Então, essa banalização do casamento. Vamos ver uma configuração antiga de um casamento? Olha que interessante, contada através de uma comédia. Na minha casa, todo mundo tinha um trabalho a fazer. O trabalho do meu pai era pagar as contas. Eu tô com fome. Eu tô com frio. Eu tô com fome e com frio. Aqui, come um biscoito. Seu pai já tá vindo. Eu já consegui o dinheiro. O trabalho da minha mãe era manter a casa e as crianças na linha. Garoto, quer parar de deixar suas meias em qualquer lugar? Garoto, limpa o chão. Ô menino, limpa a mesa. Bom trabalho. E nós, a garotada, só tínhamos um trabalho: ir pro colégio e tirar boas notas. Tchau, mãe. Tchau. Bom dia. E não voltem pra casa burros. Não volta para casa burro, né? No serviço da manhã ali. Você vê que cada um tem o seu papel muito bem definido. Tem um programa aqui, e se você notar, ele sabia exatamente qual era o papel do pai. O meu pai provê a minha casa, ele que traz o dinheiro, né? A família está lá esperando o pai chegar lá como um herói, né? Ele chega com dinheiro. A mãe tinha toda aquela obrigação, né? Aqueles deveres dentro de sua casa e com os filhos, de manter todo mundo na linha. Perguntasse para qualquer um na casa, a coisa estava muito bem definida. Agora, como que é a definição hoje da família? Quem faz o quê? Quem fica responsável pelo quê? Porque quando todo mundo é responsável por tudo, não tem ninguém responsável. A maior banalização que a gente fez é falar que todo mundo agora é responsável, todo mundo pode fazer tudo. Sabe o que acontece? Ninguém fica responsável por nada. Porque onde não tem uma pessoa responsável por alguma coisa, não tem ninguém que toma a responsabilidade sobre si. Então fica banalizado. O que cada um faz? Não sei, eu faço de tudo. Eu não dependo de ninguém aqui, eu faço de tudo. E você? Eu também não dependo de ninguém, eu faço de tudo. Mas se tiver algum problema, fala com quem? Fala com todo mundo também. Não tem uma direção, né? Aqui de uma forma de uma comédia, mas tem uma direção. Você consegue entender o que cada um faz. E a Bíblia coloca isso. Isso é um padrão bíblico, né? Mostrado de forma de uma comédia, mas esse é o padrão bíblico. Vamos dar uma olhada no texto? Eu gostaria que, se vocês quiserem abrir aí, tem 1 Samuel, esse texto. A gente vai falar da família, depois vai olhar algumas crises que essa família teve. Tem 1 Samuel, a partir do versículo 1 já, tá? Capítulo 1, versículo 1. Eu reduzi aqui, você vai ver que eu não vou ler o texto todo para ganhar alguns espaços, porque eu só coloquei aqui para dar a atenção. Tem alguns destaques aí. Vou esperar abrir, caso você queira, né, olhar no texto, e depois eu te aconselho também ler essa linda história aí sobre a família de Samuel, tá bom? Todos abriram? Eu vou fazer a leitura do que eu estou aqui, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Havia certo homem chamado Eucana. Ele tinha 2 mulheres, né, que era um padrão, era alguma coisa permitida no Antigo Testamento. Tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, né? A Bíblia, ela começa a mostrar, ela não está com a intenção aqui apenas de enfatizar alguns pontos, ela está contando uma história, um livro histórico, né? O 1 Samuel é um livro histórico, mas ele está trazendo algumas ênfases aqui interessantes que a Bíblia traz. Uma das ênfases aqui é que ele vai falar que o nome deste homem aqui é Eucana, e vai se direcionar a este homem, a
responsabilidade de guiar a sua família. Há um problema no meio dessa família, e este homem tem uma direção, né? Ele tem uma condução diante dessa família. Vamos destacar primeiro a crise. Qual que era a crise dentro dessa família? Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Para você entender e ir comigo na história, porque para fazer sentido você tem que entender a história. No tempo antigo, não é que nem hoje que todo mundo foge de ter filhos, né? Está fugindo de ter filhos. A Bíblia sempre foi uma incentivadora. Uma das bênçãos que Deus dá é que a gente tenha filhos. Deus o abençoou, Ele deu a ordem de se multiplicar. Então Deus abençoa o ser humano a ter filho e a se multiplicar. É de Deus a multiplicação e ter filhos. No tempo de Israel, nesse tempo aqui bíblico, o filho pesava, né, o fato de ter filhos pesava ainda mais, porque não existia aposentadoria, não tinha INSS, não tinha uma segurança quando a mulher envelhecesse. Aliás, também, muitas das coisas que a gente está aqui falando de porta aberta, nem sempre foi assim, as pessoas não podiam deixar as coisas abertas. A gente conquistou, e hoje já tem perigo, né? Mas naquele tempo, ninguém era dono de nada, era mais difícil ainda. Então, ter bastante filhos significava também segurança, tanto no presente quanto no futuro. Então, filhos era sinal de bênção. Quando a pessoa não tinha filhos, se entendia como um sinal de maldição. Isso era o entendimento bíblico. Então, aqui era uma forte crise, era uma crise extremamente elevada. Não ter filhos, né? Ana não tinha filhos, era uma crise elevada dentro de uma família, né? Então, nós temos essa família e temos essa grande crise acontecendo aqui. Só que note, olha a liderança espiritual que acontece aqui. Naquele mesmo texto, no versículo 3, todos os anos, este homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor. Olhem ao redor aqui hoje. Vocês acham que tem mais homens ou tem mais mulheres? Mulher. Está misto hoje, né? Isso daqui é um milagre. Isso é um milagre. A maioria de todo lugar, principalmente da igreja, é mulher, né? Deus, dentro dessa família, Ele fala que o responsável pela família é o homem. O homem é responsável por sua família. Não é todo mundo que é responsável dentro da sua casa. Quem é responsável na família, se tem algum problema, com quem tem que falar? Com o responsável. E esse responsável era o homem. Aqui fala que todos os anos ele tinha a incumbência de liderar essa família espiritualmente. Eu não deixo para minha esposa, eu não deixo para os meus filhos, eu não deixo para ninguém ter a responsabilidade de guiar a minha família espiritualmente. Quem guia espiritualmente a minha família sou eu. O homem tem que guiar a sua família espiritualmente. É ele o incentivador. Ele o primeiro que incentiva a orar, a fazer o culto, a ir para a igreja, a buscar a Deus, a ler Bíblia, a fazer culto no lar. Sobre ele tem a responsabilidade, como Deus falou lá com Adão, de trazer essa incumbência para a sua família. E essa responsabilidade. Aqui este homem, ele tinha um compromisso sério com sua família e um compromisso sério com Deus. Um homem precisa ter um compromisso sério com Deus para guiar uma família. Um homem que não tem um compromisso sério com Deus dificilmente guiará corretamente a sua família, porque é dos princípios cristãos, você queira ou não, até pessoas que não creem em Cristo, tem os princípios tirados da Bíblia de como um casamento funciona. No Brasil é permitido ter quantas mulheres no casamento? Uma. Esse princípio veio da onde? Da Bíblia. Monogamia. A monogamia vem do cristianismo. Isso está inserido na nossa cultura brasileira. Isso vem do cristianismo, né? Então a nossa cultura está inserida numa cultura cristã. Algumas coisas a gente pega, outras não. E aqui essa liderança espiritual é extremamente séria. Um homem que não pode guiar a sua família espiritualmente não deveria nem casar, né? Porque senão ele pode gerar uma crise. Essa família tinha crise mesmo com um homem com uma boa liderança espiritual. E ele subia para adorar e sacrificar. Era uma distância considerável de onde ele subia, só que ele conduzia toda a sua família nessa adoração, ano após ano. Ele tinha essa responsabilidade. E aqui é um destaque, chamando de
Senhor, e quando todas as letras estão assim, em caixa alta, né? Se chama Javé. O nome, estava chamando o nome de Deus aqui pelo nome pessoal, né? Que tem algumas traduções, não é Jeová, né? Muitas vezes fala que é Jeová, mas Iavé, né? Chamou que ele adorava o Deus verdadeiro, era realmente um líder que adorava o Deus verdadeiro. Há necessidade que na família, para evitar algumas crises, tem alguém que responda por essa família. Se ninguém responde pela sua família, se os problemas que acontecem você terceiriza para filhos, para a esposa ou sobre outras coisas, sua casa não está sob uma liderança. Seja a mulher que estiver aqui e o marido não estiver, se na sua casa fala assim, quem resolve os pepinos lá? Tem que ter um nome. Quem resolve os pepinos dentro da sua casa? Tem que ter uma liderança dentro dessa casa. Uma pessoa precisa responder, falar assim, é comigo, o problema é comigo. Pode ser que todo mundo tenha feito de coisas erradas. Vamos ver que a mulher fez, a mulher gastou tudo no cartão de crédito lá, estourou o cartão de crédito. Ela é culpada? Sim, ela estourou o cartão, né? Ela é culpada. Eu achei que ia falar que não. Que pena, em paz, ela seria culpada. Mas quem é responsável, culpa e responsabilidade são diferentes, tá? Quem é culpado? Quem gastou. E quem é responsável pelas finanças em sua casa? O marido. Por isso que uma mulher sábia, que tem uma visão de um homem responsável, ela vai economizar, porque ela sabe que vai sobrar para o marido. Porque quando tem uma pessoa responsável em casa, você já sabe que tudo que acontecer de ruim, quem que vai ter que responder? Se alguma coisa estiver saindo de errado, se alguma coisa quebrar, se alguma coisa gastar mais do que deveria, quem que tem que responder? Meu marido. Eu não vou colocar o peso sobre as costas dele. Você vê que quando tem uma liderança, a cabeça de todo mundo começa a se alinhar, porque começa a pesar sobre as costas de alguém uma certa responsabilidade, né? Da mesma forma que muitas vezes parece que o homem é o manda-chuva do negócio, não é ser isso, o responsável não é ser isso. Ele tem que estar conduzindo espiritualmente essa sua casa. Essa casa está se enfraquecendo espiritualmente, a responsabilidade, todo mundo tem que buscar individual aqui, tá? Só para deixar claro, Deus tem que ser buscado individualmente, cada um é responsável por buscar individualmente. Só que dentro de uma configuração da família, Deus espera que do homem saia a atitude de buscar a Deus, de conduzir e ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Essa responsabilidade vem sobre o homem e ele não pode terceirizar, porque isso significa ser homem. Com H maiúsculo, é um homem que guia em direção a Deus. Um homem que não guia sua família em direção a Deus ainda não adquiriu o H maiúsculo. Ele só nasceu no sexo feminino, no sexo masculino, mas ainda não se tornou homem. Ele também é responsável pela provisão, como a gente mostrou lá dentro do Cris, né? Quando ele chega com dinheiro, no dia em que Eucana, que está no versículo 4, né? Em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher. Era a mulher que dava a porção para Eucana? Não, era Eucana que dava a porção à sua mulher, Penina, e a todos os filhos dela. Ele provia todo mundo em sua casa. A Bíblia deixa clara da onde vinha a provisão dessa casa, vinha da mão de Eucana. Para lidar com algumas crises, alguém tem que ficar responsável por isso aqui também. E aí, quem vai prover? Vai em Gênesis, por favor. Vamos pegar aqui e dar um destaque para essa parte, usando Adão também, além de Eucana. Em Gênesis 3. Vai em Gênesis 3,17. 3, Gênesis capítulo 3, versículo 17. Vou dar ênfase na parte da provisão, tá? Está escrito assim: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da sua árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e erva danina, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Versículo 19. Com o suor do seu rosto. Ele está falando com quem até aqui agora? Com Adão.
Ele não está falando com Eva. Eva ficou no versículo 16 lá, quando no versículo 16 ele está falando com a mulher. Ele para de falar com a mulher no próprio versículo 16, né? Ele termina de falar para começar a falar com o homem. Então aqui, ó, ele só está falando com o homem. Foi você que amaldiçoou a terra, você era responsável por essa casa. Não era a Eva. Eu não estou amaldiçoando o mundo por causa da Eva. Eu estou amaldiçoando a terra por sua causa, Adão. Porque você era o responsável. Deus instituiu pessoas responsáveis por cada área. E a área da responsabilidade do mundo inteiro estava sobre as costas de Adão e não estava sobre as costas de Eva. Adão era responsável pela administração do mundo inteiro. Tinha um homem responsável lá. Tanto é que quando você for ver os versículos, vou voltar para a gente entrar aqui, ó. Versículo 8, vai no versículo 8, no mesmo capítulo 3. Olha o que diz aqui, ó. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Versículo 9. Alguém pode ler para nós aí, bem alto, para todo mundo escutar o versículo 9? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Ele chamou quem? Adão. Todo mundo está isso daí? Ele chegou e bateu na porta. Ele chamou a Eva? Não. Ele chamou o responsável da casa. Eu chamei o homem. Adão, cadê você? Que tem que estar administrando isso daqui. Tem um responsável aqui dentro dessa casa. Tem um responsável por essa mulher. Tem um responsável por tudo que tem que ser administrado aqui. Adão, cadê você? Deus trata com as pessoas que têm que ser responsáveis. Então o que eu estou dizendo aqui é algo que Deus fez e instituiu. O homem deve ser responsável. Então quando ele chegou aqui, ó, falou, agora você vai ser responsável também pela provisão. Não quero homem preguiçoso, procrastinador, que não seja trabalhador. Eu quero que o homem sue agora. Ele vai suar para trazer o pão. Ele é responsável pela provisão de sua mulher e seus filhos. Ele tem que ter isso sobre suas costas, porque ser cristão e ser homem é trazer essa responsabilidade sobre si. Essa responsabilidade é minha. Aí começa a desenhar um homem. Quem que é responsável por aí? Sou eu. O pessoal não está indo na igreja, está gastando demais no cartão de crédito, voltando aqui no cartão de crédito, né? Preciso orientar melhor dentro da minha casa sobre as finanças. Porque como que a gente foi tomar, como chegar nesse patamar? Um homem é responsável pelas finanças, por tudo que acontece, então ele não entra em dívida, ele não gasta sem saber que pode prover, porque ele não está contando com ninguém a não ser com ele mesmo. Se a mulher ganha também o dinheiro, ótimo, mas ele tem que contar com a renda na qual ele pode cumprir com aquilo, porque se a mulher quiser deixar de trabalhar, ou se a renda dele vier a faltar da mulher, ele tem que estar com uma renda a ponto para suprimir as necessidades de sua casa e das suas dívidas. É fácil? Não. Então um homem que é responsável, ele é responsável e gasta com responsabilidade também, porque ele não quer colocar sua família numa crise financeira. Ele não fica falando assim, né, aquela coisa espiritualizada que de vez em quando a gente faz, né? Sonhei que Deus estava abrindo as portas, eu vou comprar um carro hoje. Ele tem que fazer conta e ver se foi Deus mesmo que falou com ele. Ele fala assim, eu ganho 1.000, a prestação do carro é R$800, eu posso comprar? Não posso comprar, não foi Deus que falou comigo, a não ser que a prestação seja de R$150, que possivelmente pode ser que Deus falou, porque Deus também é um ser responsável, e Ele não vai trazer uma crise financeira dentro dessa casa, porque as pessoas precisam comer mais do que andar de carro. Depois quando for um pneu, aí não tem como sair de casa, porque não tinha dinheiro para arrumar o pneu. Então o homem que pensa que é responsável começa a reduzir suas crises também financeiras. Ele começa a reduzir alguns impactos que vêm sobre a sua família, que principalmente hoje dentro das igrejas, mais de 70% das crises que acontecem na família, muitas vezes é por causa de dinheiro. Começa na sua raiz no dinheiro, nas dívidas. Então o homem deve buscar ser responsável muito nesta área para suprir a sua família. Oferecer sacrifício, você cria dinheiro. E você vê que aqui, ó, já é difícil sustentar uma mulher hoje, não é? Para sustentar, eu estou fazendo uma linguagem tão cristã que não sei se está todo mundo acostumado com essa linguagem, né? É difícil hoje prover para uma pessoa só.
quando entra filhos, então começa a ficar mais difícil ainda. Tanto é que hoje, para ter filhos, o que as pessoas pensam? Eles fazem cálculos financeiros. Filho não virou um ser humano, ele virou alguma coisa que está dentro de uma conta financeira. É caro ter filho, né? Geralmente a gente não fala assim, e é caro mesmo, não é? Mas a gente deveria pensar, da certa forma de pensar hoje, que é caro ter filho, como se filho fosse, sei lá, uma mercadoria, um produto, né? A gente deve pensar um pouco nisso, porque essa linguagem está muito popular. Ele tinha uma mulher chamada Penina, que tinha filhos no plural ainda, né? Todos os filhos de Penina, e os filhos dela, e ainda tinha Ana. Mas aqui, ó, provisão e sensibilidade. É muito na figura masculina que eu estou frisando aqui mesmo, tá? Embora a gente tenha falado sobre família, a mulher vai entrar aqui, mas primeiro se busca do homem que essas crises sejam reduzidas. Provisão, está no ponto 1, ó, mas a Ana dava uma porção dupla, significa provisão. Ele provia a Penina lá e os filhos, Ana também, porque a amava, ele era sensível, né? O homem precisa ter sensibilidade, porque casar com uma mulher requer sabedoria dos céus. Dos céus, é dos céus. E muita, né? Muita sabedoria dos céus. Sabedoria da terra não tem nenhum casamento que dure. Lá o senso está mostrando isso. Por isso tem que ter sabedoria dos céus. Quem criou a mulher? Deus. Deus entende da criação dele. Precisa ter sabedoria dos céus. Tem que ter sensibilidade. E tem que ter atitude. Ele amava, apesar do Senhor ter deixado estéril. Ele tinha uma atitude de amá-la, porque sabia de um problema que ela estava passando, de uma crise que estava passando. Homem não deve fugir de suas crises, não deve usar como fuga a bebida, chegar mais tarde em casa, sair com os amigos para deixar de enfrentar suas crises dentro de casa. Um homem tem uma atitude para voltar, amar a sua esposa e saber o que está acontecendo lá e se esforçar para resolver a situação. Isto é um homem que tem visão de família. O ruim é quando o homem casa com visão de solteiro, que ele quer levar uma vida livre, leve, solta e casou, né? E aí precisa ser homem primeiro para casar. Tem que lembrar que tem que ser homem, né? Mas a Ana dava uma porção dupla, então ele provia, ele a amava, apesar da crise que estava sendo passada dentro da sua casa. Qual é a crise que está afligindo você hoje? Financeira, familiar, algum vício, alguma coisa, não sei o que aflige a sua casa. Qual que fosse para denominar, meu filho, a criação do meu filho, qual que é a crise? Precisa ter alguém responsável por essa crise. Tem alguém que falou assim, eu vou tomar responsabilidade disso na sua casa? Tem que ter. Para começar a dar passos na resolução das crises dentro da família, precisa que alguém tome a atitude de tomar sobre si a responsabilidade. Se você tem um marido em casa, deve ser dele. Se o seu marido não conhece o Senhor, não sei se todas as mulheres que estão aqui conhecem o Senhor, ore a Deus para que o Senhor produza isso nele, uma responsabilidade e uma conscientização que ele precisa tomar essa atitude, né? Ele amava essa mulher. Amar é uma atitude, não é só uma fala. Não é romantismo que eu estou falando aqui, não é romantismo de Hollywood. Muitas mulheres podem entrar numa crise querendo romantismo por causa das novelas, por causa dos filmes. O que as mulheres precisam é de homem. A mulher sabe, ela pode pagar um preço alto por só querer romantismo ou muitas outras coisas. O que a mulher precisa de um homem e o que o homem precisa de uma mulher. Precisa de um homem responsável, com caráter, que tem atitude. É disso que uma mulher precisa. Ela precisa se sentir segura e amada. É isso que uma mulher precisa. Porque se ela entrar numa, vou chamar, né, um termo agora, né, numa vibe, né, num pensamento de que, fulana de tal tem isso e eu não tenho, eu queria que fosse mais sensível, cuidado com os desejos que tem. Você pode estar trocando por um Zé Cueca aí, né, sem responsabilidade nenhuma, mas o cara é galanzão. E os galanzão, de vez em quando, não pesam sobre as suas responsabilidades, né? Mas são garantiadores. Você quer romantismo? Eu te dou. Mas aí você vai ter que trabalhar para me pagar alguma coisa, né? E aí o cara começa a aproveitar. Tem que tomar cuidado com essa atitude. Segurança e estabilidade também. Você vê que tudo dentro do texto vai descrevendo sobre o homem. O texto todo, 1 Samuel ali,
Eucana, seu marido, lhe perguntava, olha a sensibilidade e a segurança que esse homem dá dentro de sua casa para lidar com uma crise que ela tinha. Qual que é a crise aqui dessa família? Histeria, né? Era muito séria a crise. Eu não sei qual é a sua crise, mas a deles era muito grande. E havia um homem aparecendo em versículo após versículo, tentando solucionar de todas as formas possíveis essa crise. Eucana, seu marido, lhe perguntava, um homem que chega em casa depois de estar muito cansado e pergunta para sua mulher, Ana, por que você está chorando? Por que você não está comendo, Ana? Por que você está triste, Ana? O cara está realmente preocupado com a pessoa mais importante da vida dele, e ele sabia disso, é a sua mulher. Alguém já assistiu aqui Pesadelo na Cozinha? Já assistiram? Pesadelo na Cozinha? Pesadelo na Cozinha, teve um episódio que me chocou, o quanto isso é muito normal para nós, mas para o mundo não é, e é uma coisa normal, porque a mulher não é a pessoa mais importante de sua vida. No Pesadelo na Cozinha, o Jacan, né, que apresentava o Jacan aqui do Masterchef, né? Ele chegou lá, o cara tinha um restaurante, tinha uma esposa que ajudava ele, ele tinha uma filha pequena. No final do programa, estava se terminando, já estava acontecendo todo aquele furdunço lá para tentar arrumar o restaurante da pessoa, né? Porque para quem não conhece o programa, tem um problema lá sério no restaurante da pessoa, ele tenta solucionar com todas as habilidades profissionais dele para tentar elevar aquele restaurante. Quando ele já tinha resolvido a situação, ele perguntou para o homem assim, quem é mais importante na sua vida? Aí ele disse assim, minha filha. E a mulher dele pulava, né? Minha filha. Depois o restaurante. Ninguém falou, não vi a mulher fazer nenhum gesto. E ela falou assim, para mim também, a pessoa mais importante da minha vida é minha filha. Por isso que tudo isso daqui, ó, é para ela. Parecia que a união deles era para deixar o restaurante bom. Sabe quando você faltou aquele vazio? Você falou assim, eles não vão se mencionar um ao outro? Não, meu esposo é importante, minha esposa é importante, eles não vão mencionar, vai terminar nisso aí. O Jacan ia perguntando, o programa rolou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu falei, meu Deus, qual o tamanho da crise que deve estar dentro dessa casa? A pessoa mais importante da vida do homem é a filha. Não deve ser. Se é, corrige os teus pensamentos em relação à vida. A pessoa mais importante dentro dessa casa é a esposa dele. Uma pessoa que tem uma responsabilidade, ele ama a sua esposa, ele volta para sua casa e sabe exatamente em quem ele tem que investir. Aqui, ó, mesmo com toda a provisão que ele tinha que buscar para 2 mulheres e vários filhos, esse homem, a probabilidade dele chegar cansado em casa, que era um serviço braçal, não existia tecnologia, é muito grande. Quando ele chega em casa, qual é o interesse dele? Entender porque a mulher dele está triste. Porque ele tem que investir forças e energia na pessoa mais importante de sua casa. Aí você vai começar a resolver crise, porque uma mulher feliz dentro de casa é uma família que está reduzindo as suas crises. Os homens sabem disso. Quando a mulher está feliz, todo mundo na casa está feliz. Quando a mulher não está feliz, meu irmão, ele sabia, mas aquele não é bobo. Cara, tem alguma coisa acontecendo, eu preciso resolver esse negócio logo, tenho que tirar da frente. Você vê que ele enfrenta, sabe muitas vezes quando você chega, vê uma crise, vê que o bicho está pegando, você fala, vixe, vou tomar um banho, e eu vou tentar dormir quieto. Não é uma atitude de uma pessoa responsável. Você tá chegando a produzir na sua casa que aquelas crises aumentem. Retorno aumentou. Uma dica para resolver crises. Homem, falando com homens, né? Tem homens aqui? Amém. Homens, futuros homens que vão assumir, tenham uma atitude de chegar em casa e saber o que está acontecendo. Peça um relatório. Aqui é um relatório, me prestem relatório. Se eu sou responsável por vou colocar como empresa, talvez, né? Por essa empresa, eu tenho que gerenciar tudo o que está acontecendo. E aí, como é que foi o dia de hoje? Seu dia, mulher, como é que foi o seu dia? Filho, como é que foi o seu dia? O cara está interessado no que está acontecendo. Ele participa para reduzir crise. Ele quer saber o que está acontecendo. Quem é o melhor amigo de quem? Onde você esteve andando? Todo mundo presta relatório porque sabe que ele é o responsável. E ele não foge da responsabilidade e pergunta. É uma atitude proativa.
Porque é terrível quando o homem realmente quer ser procrastinador e fugir de sua responsabilidade. Ele chega quieto dentro de casa e aí ele vê a mulher, não é boba, não vai tomar atitude, eu vou. Ó, tem isso para pagar, tem aquilo para fazer, o chuveiro está ali há 50 tempos, né? Alguém vai tomar atitude, se você não fizer eu faço, se ela não já fez. Por quê? Porque o homem tem, isso é você e eu, tá meu irmão, não estou acusando você não, é você e eu por causa do nosso pecado. Adão se escondeu aqui, nós sofremos isso desde lá da queda. O que Deus está chamando aqui é para responsabilidade, se apresente. Chega em casa, não fique esperando que os outros venham traçar o relatório para você. Você pergunta o relatório. Primeiro da tua esposa. É uma atitude extremamente irresponsável e de redução de crises dentro da sua família. Se você chegar e fizer essa singela atitude. Como que você está hoje? Me fala um pouquinho sobre como foi seu dia. Você passou inferno na rua. Não sei do que você trabalha, mas tem trabalhos que é extremamente pesado, seja braçal, seja intelectual, que você tem que usar, né, a mente ou os braços para fazer, cansativo, que você queria chegar com toda a atenção dentro de casa, que alguém colocasse uma medalha no seu peito e falasse assim: você é muito trabalhador, meu marido, parabéns, você chegou em casa, chegou você, tem um cafezinho pronto, ótimo. Se acontecer isso, glória a Deus. Se não acontecer, não tenha medo de enfrentar e seja homem. Dê a cara a tapa. E aí, como é que está a casa hoje aí? O que aconteceu? Mesmo não recebendo nada, você cansado mais do que tudo. Faça seu café. Faça o seu café. Mas você deve buscar essa responsabilidade e pedir esse relatório. Ao ponto que, se você notar, e a gente começa a conhecer a esposa, né? Porque o Senhor fez uma só carne mesmo. Você sabe quando a pessoa está triste. E é onde muitas vezes a gente pode fugir. Você sabe que alguma coisa está de errado. Em frente, meu irmão. Em frente. Quer reduzir crise dentro da sua casa? Em frente. O que está acontecendo dentro da sua casa. Pergunte mesmo. E vai no profundo. Você está percebendo que tem mais coisa funda ali? Vá. Não tenha medo. E se eu ouvir o que eu não quero? Tenha responsabilidade e coragem. Pergunte. E vá a fundo. Trate isso daí, um problema. Porque senão a crise vai aumentar. É um câncer dentro da sua casa. Se você não for na raiz do problema, isso cresce que nem um câncer dentro da tua casa. A coisa se espalha. Espalha para os filhos, espalha para todo mundo. Quando você vai ver, já foi destruído. Será que eu não sou melhor? E olha o que ele fala. Isso aqui é um homem que ele chamou a responsabilidade e falou assim: será que eu não sou melhor para você, falando com Ana, né, do que 10 filhos? Isso aqui ele fala, isso aqui é loucura. Filho não era bom ter, dentro do contexto bíblico? Era. Não era sinal de segurança, sinal de provisão, sinal que aquela mulher na sua velhice estaria amparada. E 10 filhos significa que se morresse um, morresse dois, morresse três, ainda já tinha 7. Se morresse 5, tinha mais 5. É uma segurança gigantesca uma mulher chegar a ter 12 filhos. Era uma provisão, uma segurança tremenda. Uma mulher que tinha 10 filhos, ela andava com o nariz empinado. E a judia olhava e falava assim: isso está feita na vida. Por quê? Você tem 10 filhos, filho. Isso aí não passa fome não. Se cada um pegar um grão, já são 10 grãos dentro da casa dela para ela comer. Quando ele fala isso, eu não sou melhor para você que 10 filhos. Ele falou assim: ó, eu não passo segurança para você. Você não tem segurança no nosso relacionamento? Que eu posso atrasar 1 hora e você sabe exatamente onde eu estou? Você sabe que o meu amor é teu? Que o meu amor não é dividido, eu não tenho um coração, que você não sabe se eu te amo ou não, você nunca se sente segura. E ela sabia que ele a amava. Um cara que era extremamente interessado, que não tinha motivos para dar desconfiança para sua mulher. Aquela mulher falava assim: eu confio nesse cara, eu me sinto segura. Onde está seu marido? O meu marido coloca a mão no fogo. Eu não colocava a mão no fogo por esse homem, mas era um homem que era responsável e chamava sobre si a responsabilidade. Hoje, se você chega para uma mulher e fala: você coloca a mão no fogo pelo teu marido? A pessoa fala: mas nem que a vaca do céu. Não coloca. Lide com isso. Isso é uma coisa para já começar. Por que não coloca? O que eu tenho dado? E isso é homem, né? Isso é que está. Quais os motivos que eu tenho dado dentro da minha casa para minha esposa não confiar em mim? Por que eu não gero essa confiança nela? O que está faltando? É alguma coisa na minha rotina? É alguma coisa irresponsável com a financeira? O que é? E esse cara enfrenta. E ele falou assim: ó, eu te amo e te dou segurança e estabilidade. Essa casa, para ruir, para você derrubar uma casa dessa, meu irmão, para uma mulher adúltera chegar, um homem adúltero chegar dentro dessa casa e derrubar essa casa,
é muito difícil. Pode acontecer por causa do nosso pecado, mas é muito difícil. Aqui há uma segurança dentro dessa casa. As pessoas sabiam que iam voltar para casa, que o marido vai voltar para casa, só não volta se alguém matar ele no caminho, porque o cara sabe a direção da casa dele, ele termina o emprego dele, ele sabe para onde voltar, que é para a casa dele e para a casa da esposa dele, para cuidar dessa família. Mas Ana, a letra ficou até pequena. Agora uma mulher, olha que mulher que está aqui, ó. Ana se levantou, ainda está no capítulo 1, versículo 10, ela tinha um problema, a crise dela era filhos, ela é estéril. Sabe o que uma mulher faz quando tem crise dentro da sua casa? Sabe onde ela vai? Aos pés do Senhor. Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto. Fez um voto significa que é uma mulher que não tem medo também de assumir responsabilidade com o Senhor, porque em Provérbios está dizendo: não faça votos de tolo, porque Deus não pede para a gente votar. Se você votar alguma coisa com o Senhor, corre para cumprir. Ela não tinha medo de fazer voto e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres a atenção à humilhação da tua serva, porque a tua filha não tem filhos. Diferente, lembra a mulher de Jacó? A mulher de Jacó, quando ela não tinha filhos, o que ela falou assim, ó: me dá filhos ou então eu morro. Ela foi colocar sobre o homem, né? Sabia que tinha um homem responsável na sua casa, mas ela foi colocar sobre as costas de Jacó um poder que Jacó não tinha. Uma mulher de fé, ela poupa o seu marido para forças que não dependem dele. Ela sabe, por sabedoria, quando ela deve buscar o Senhor e não colocar peso sobre as costas do seu marido, porque esse aqui é um peso tremendo. O marido já estava comprando essa briga, porque ele falou assim: eu sou melhor que 10 filhos, Ana. Eu sou muito melhor que 10 filhos. Não sei por que você precisa de 10 filhos, porque eu dou a segurança que você está querendo buscar em filhos. Eu te dou essa segurança. Só que Ana não colocou sobre ele, mas foi buscar no Senhor, que ela estava sendo humilhada. Pede para lembrar: lembra-te de mim, não te esqueces da tua serva, mas se me deres um filho, então eu te dedicarei ao Senhor. Esse filho que eu tanto quero e que gera uma humilhação para mim, eu te devolvo por todos os dias da vida dele. Te devolvo para ele. E aí ainda faz um voto sobre o filho, coloca uma responsabilidade sobre aquele filho que ela ainda não tinha. E o cabelo, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, que era o voto de Nazireu, né? Que é o mesmo voto que Jesus Cristo, que não Jesus Cristo tinha, que quem tinha era João Batista, né? Ele não bebia nada de bebida forte, deixava a barba crescer, né? Esse era o voto de Nazireu. Jesus não fez o voto de Nazireu, mas João Batista fez. Então aqui ela faz isso e busca no Senhor a resposta que ela tanto quer. Ela sabe dividir a responsabilidade. Ter uma mulher de fé dentro de casa é uma coluna inabalável. Tem um grupo interessante que tem na nossa igreja que chama Mulheres de Joelhos, Filhos de Pé. Quando o marido sai de sua casa, se você entende que ele tem uma responsabilidade, a mulher vai para o joelho e fala: Senhor, dê graça ao meu marido, dê força para ele, que ele trabalhe com toda a garra, com todas as forças, livra ele do mal, livra ele da mulher adulta, livra ele disso, livra ele da irresponsabilidade, dê boa administração a esse homem, dê coragem para ele, que ele seja um verdadeiro homem. Uma mulher coloca sobre o joelho seu marido e seus filhos. Produza no meu marido, Senhor, força, que seja o homem mais forte. Uma mulher de fé em casa é impagável. Seja uma mulher de fé. E ela derramava a alma dela diante do Senhor. Está com muita crise? Está muito difícil? Coloque aos pés do Senhor as suas crises, mulher. Tenha tempos para colocar com o Senhor: Deus, ajuda o meu marido nessa situação. Aonde ele não consegue ir, ajuda, Senhor. Aonde ele não tem sabedoria para isso, dê sabedoria para mim, dê sabedoria para o teu filho, dê sabedoria para os nossos filhos. Entra com oração. Uma família que tem uma mulher que ora, as crises também são bem administradas. Tenha fé, mulher, e vá. Reação de Ana ao ser julgada como uma mulher da vida. Olha que interessante a reação dessa mulher. Alguém chega para ela, fala que ela está parecendo uma bêbada, porque da forma que ela ora, não expulsar, né, não saía som da boca de Ana e parecia que ela estava bêbada dentro do templo. E ela foi julgada como sendo uma mulher prostituta. Fala: aparta-te de ti o vinho, mulher. Que negócio é esse? Não temos uma mulher contenciosa aqui que não consegue ouvir meia palavra e já está gritando.
Você tem aqui uma mulher que respeita a figura de um homem, de uma autoridade, porque quem estava falando com ela era um sacerdote. Ela fala assim: não julgues a tua serva. Ainda fala que é serva daquela pessoa. Não é uma mulher contenciosa, é uma mulher de alma nobre e tranquila. Uma mulher, não me julgue como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Tem crises na família que é só com oração. Tem crises que você fala: meu Deus, nós não sabemos mais o que fazer, Senhor. Não sabemos mais para onde ir. Se não é fruto de irresponsabilidade, porque não coloque na conta do espiritual aquilo que você fez por irresponsabilidade. Gastou demais, vai trabalhar e vai pagar as contas. Fez besteira, faça alguma coisa responsável. Deus vai falar assim: sabe que você precisa de dinheiro para pagar as contas? Não precisa? Peça saúde para trabalhar que eu te dou. E aí corre atrás e paga. Seja responsável. Senhor, está longe de mim o poder do coração dos meus filhos. Meus filhos estão se distanciando de mim. Mas você está tendo tempo com eles, está conversando, está se reunindo pelo menos uma vez por semana dentro de uma mesa para almoçar com eles, colocando todo mundo, pedindo relatório. E aí, como é que está você? Deixa eu ouvir você um pouco. E você, como é que você está? O que você tem feito essa semana? Está assistindo o quê? Qual que é a bola da vez agora? Quem está te influenciando mais hoje, filho? Está lidando com essas coisas? Ótimo. Tem hora que mesmo todos os recursos, você fala: meu, eu sinto que meus filhos estão se distanciando. Vá para os pés do Senhor. Mulher, vá para os pés do Senhor. Adoração em família. Isso daqui é um grande redutor de crises. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eles se levantaram, eles juntos adoram o Senhor. Quer reduzir as crises na sua família? Faça uma coisa singela. Parece que é mágico, mas meu irmão, é graça de Deus sobre esse negócio. Olhe de mão dadas com a sua família para você ver. Mas qual o poder que tem nisso? Nenhum poder. Todo poder está sobre o nome de Jesus Cristo. Não está no fato de dar as mãos ou qualquer outras coisas, mas um ato de carinho, de atitude. Olhe de mãos dadas com tua esposa, com teus filhos. Se reúna na mesa, dê todo mundo as mãos e agradeça pelo alimento. Você vai ver as crises reduzindo dentro da tua casa. Mas é uma coisa tão simples. Muitas vezes a resolução das crises está nas coisas mais singelas que Jesus Cristo nos deixou. Por exemplo, todo mundo em retiro de casal fala eu te amo. E por que os retiros de casais trouxeram tantas vezes a palavra fala um para o outro eu te amo? Porque é uma coisa singela que quebra muitas barreiras. E parece que a gente se distancia para falar um simples eu te amo. Eu te amo. É preciso vir alguém em terceiros e falar: mas mesmo assim, cara, eu desafio. Eu te amo, meu amor, você é muito importante, você é a pessoa mais importante da minha vida. Fala um negócio desse uma vez para você ver se crises não são administradas apenas com uma frase como essa. Você supera o inferno inteiro com coisas assim. Eles adoravam junto, eles se levantaram junto, adoraram junto o Senhor e juntos voltaram para casa. É assim que se faz com a família. Para a gente terminar, esse é um gráfico que geralmente usam para falar que a crise entendo como isso daqui, a distância da mulher com o homem, né? Vamos entender como a maior distância ali entre os dois. Nós somos, pela queda, opostos um ao outro. O homem e a mulher nascem para ser opostos uns aos outros por causa do nosso pecado. A mulher resiste ao homem, ela vai fazer de tudo para não depender de um homem. De tudo, ela vai usar toda a inteligência dela, todas as forças dela, todas as pessoas que influenciam. Ela pode até ler vários livros para se distanciar cada vez do homem e colocar um homem num patamar que Deus não colocou, mas para inferiorizar o homem. Vai fazer de tudo. Ela vai falar assim: eu depender de homem jamais. Jamais. E ela vai usar todas as faculdades dela para fazer esse distanciamento aqui, ó. Enquanto ela estiver usando a força dela para suprir a ela mesma, para depender apenas dela mesma, Deus chama de maldita. Maldita o homem, eu falo o homem como humanidade, que confia na força do seu próprio braço, que acha que pode ser uma mulher forte sem depender de um ser que eu criei. Eu criei o homem para a mulher e eu criei a mulher para o homem. E o dia que você vier com a conversa de que eu não preciso de homem para viver, você se prepare para crises. Você vai viver crises confusas, e as nossas adolescentes estão assim, as meninas estão assim, nós temos uma geração inteira assim agora.
porque falou que não precisa daquilo que Deus criou. A mulher foi criada para quem? Só lá em Gênesis, a mulher foi criada para o homem. E o homem existia para receber essa mulher. Um ou outro se completa. No dia que a mulher criou na cabeça dela que ela pode viver ser um homem, começou as crises. No dia que o homem achar que não precisa de uma mulher, ele está falando que Deus não sabe o que faz. Porque Deus tirou da costela dele, tirou da carne dele. Na hora que Adão viu, ele falou: essa é a carne da minha carne e osso do meu osso. E Deus falou assim: não é bom que o homem viva só. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Vocês precisam do outro. Porque senão é falar que Deus está errado. Como eu resolvo minhas crises então? Em resumo, se fosse para resumir tudo isso, para levar para casa uma coisa, homem, você tem a responsabilidade de buscar esse Deus. Você ser a liderança desse lar para buscar esse Deus. E a mulher, e conduzir essa mulher para ele. E que a mulher também vá. Porque quanto mais os dois se aproximam de Deus, menos crise tem. Um homem e uma mulher que se aproximam de Deus reduzem as suas crises. Então esse é o meu recado para vocês hoje. Peço para que Deus aproxime cada vez mais você, homem, você, mulher, o homem assumindo a sua responsabilidade, a mulher assumindo o papel dela, para que ambos busquem o Senhor. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai de toda a eternidade, glória, toda glória, o Senhor é perfeito. Que sabedoria! O Senhor criou com sabedoria o homem, criou com sabedoria a mulher, criou um para o outro, e não há ninguém que quebre isso, Pai. Nenhuma ideologia política, nenhum movimento feminista, nenhum movimento machista, nenhuma pessoa vai quebrar aquilo que o Senhor decretou, que o Senhor ordenou para a tua criação. Todo mundo que tentar tomar um viés contrário ao que o Senhor criou, Pai, viverá grandes crises. Livre meus irmãos aqui, Pai. Livre minhas irmãs aqui. Livre cada jovem que está aqui, Pai, a não procurar essa crise achando que existe um mundo paralelo no qual podem criar com suas forças. Ajudem, Senhor Deus, a buscar no Senhor a resolução das crises. Buscar sabedoria no Senhor. Ajude homens a serem homens, Pai. Porque há uma crise de homens, Pai, mas ajuda, Pai, que teus filhos aqui, começar por esses que estão aqui, começar por mim também, Pai, sejam homens responsáveis, homens que vão para casa porque são responsáveis, homens que suam, Pai, a camisa para prover para sua casa. Não estou falando de luxo, nem que for para prover o pão, Pai, apenas um pão. Eles vão para sua casa e prover o pão, Pai. Eles não têm medo de trabalho, não têm medo de enfrentar os problemas. Ajuda que nós tenhamos coragem, porque nós somos medrosos. Sem o Senhor, o homem é um medroso, Senhor. Mas com o Senhor nós temos coragem, porque Jesus Cristo é corajoso. Ajude que essa mulher, Pai, não seja uma reclamona, não seja, Senhor, uma mulher contenciosa. Ajude que essa mulher seja uma mulher de oração. Ajude que ela seja, Senhor Deus, levada ao joelho, que ela coloque toda a sua casa de pé, que ela fortaleça tanto o seu marido com oração, Pai, que praticamente esse homem voe, Senhor, de tanta oração que recebe dessa mulher. Ajude, Senhor Deus, que ela seja paciente, meiga, que ela seja, Senhor Deus, uma mulher tranquila e leve para o seu marido. Ó Senhor Deus, reduz as crises com palavras de eu te amo, eu me importo com você, você é a pessoa mais importante da minha vida. Ajude, Senhor Deus, que um se importe com o outro, para que cada vez mais as crises sejam administradas no Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.